Graça e paz, irmãos. O irmão, toda vez que ele sabe que eu vou pregar, ele pergunta: você quer água? Aí eu fico meio sem jeito, eu falo: não precisa. Ele fala: não, eu vou pegar. Tudo bem com os irmãos? Deus é bom? Sempre bom, maravilhoso. Como tem sido a semana dos irmãos? Tranquilo? Mais ou menos? Na internet está gravada 3 mensagens que eu compartilhei com os jovens de uma série chamada Apocalipse. Aí na primeira mensagem nós falamos sobre a volta de Jesus, na segunda mensagem nós falamos sobre o anticristo, e a terceira mensagem nós falamos sobre sinais. Mas na verdade esses sinais são sinais do comportamento humano do final dos tempos. Então, assiste lá, que eu tenho certeza que vai ser uma benção. Só que é um assunto muito pesado, é um assunto meio tenso. E aí eu combinei com os jovens que, se permitindo o Senhor, eu traria assuntos mais leves, né? Porque 3 semanas que ele parece que é um assunto. Aí o pastor Marcos me chamou para pregar ontem, e eu estava orando, buscando a Deus, pensando o que eu falaria. E o assunto que veio ao meu coração, o tema é o sofrimento. Vamos orar para que Deus dê graça, porque 4 mensagens, uma série de Apocalipse, uma mensagem com o tema o sofrimento, né? Mas Deus vai dar graça, amém? Você vai sair daqui essa noite abençoado em nome de Jesus. Pai, nós oramos te agradecendo pelo nosso dia, pela nossa semana que se inicia. Que o Senhor venha falar conosco, trabalhar na nossa vida de acordo com esse tema que o Senhor quer tratar conosco. Assim eu oro e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então tá bom. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus, lá no final da Bíblia, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. A minha Bíblia, ela está na versão revista e atualizada. Mas eu selecionei alguns versículos para ler, segundo a versão na linguagem de hoje. Porque alguns versículos eles são mais difíceis de entender. Então na linguagem de hoje facilita bastante. Hebreus, capítulo 2. Diz assim, versículo 10. Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Deixa sua Bíblia aberta. Nesse texto está falando que Deus, por meio do sofrimento, aperfeiçoou Jesus. Não traz a ideia, vou repetir, não traz a ideia de que Jesus era falho. Não é isso. Mas era como se ele fosse crescendo em perfeição. Era como se ele fosse perfeito aos 2 anos, perfeito aos 3 anos, perfeito aos 4 anos, perfeito na adolescência. Como se ele fosse evoluindo de perfeição em perfeição, segundo a idade da maturidade que ele tinha. Vamos ler o 18, versículo 18 do mesmo capítulo. Diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, e tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O texto então está complementando a ideia, dizendo que Jesus, ele sabe o que eu e você passamos, porque ele mesmo sofreu tudo que nós sofremos. Ele passou por todos os estágios que nós sofremos. O escritor aos Hebreus, ainda ele vai concluir esse raciocínio lá no capítulo 4 de Hebreus, no versículo 15. Ele está falando, o escritor aos Hebreus, ele vem desenvolvendo a ideia sobre a superioridade de Cristo, o sacerdócio de Cristo, o ministério profético de Cristo, a excelência de Cristo. E no capítulo 4, versículo 15, ele está falando assim:
Porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, está falando que Jesus sofreu tudo que nós sofremos, ele foi tentado em todas as áreas como nós somos tentados, a diferença é que nós tropeçamos em algumas das tentações, mas Jesus sobre todas elas venceu. Posso ouvir um glória a Deus por isso? E por ele ter essa identificação com o nosso sofrimento, por ele ter essa identificação com a nossa tentação, ele sabe o que nós passamos. Ele sabe tudo, tudo, tudo mesmo. Muitas vezes nós achamos assim, é muito comum os irmãos às vezes procurar o pastor, conta uma história, aí no final da história a pessoa fala assim, não pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Irmãos, pode ser que eu não saiba mesmo, mas eu também não tenho que saber. Mas Jesus sabe. Mas Jesus sabe. E é Ele que tem que saber. É Ele que tem que saber. E Ele passou e Ele venceu todas as coisas. Nós temos que entender que Jesus, Ele teve que aprender a andar. Ele tropeçou caindo, teve que aprender a andar. Quem tem filho aqui sabe que quando está nascendo o dentinho da criança tem febre, né? Jesus teve que passar por isso, o dentinho de Jesus cresceu. Jesus teve que aprender a fazer higiene pessoal. Jesus teve que aprender a brincar com os amigos. Jesus provavelmente talvez tenha sofrido bullying na infância de algum coleguinho. A Bíblia não fala, mas pode ser que ele tenha sofrido alguma desavença na fase de criança. Jesus, ele foi adolescente. Tem adolescente que fala assim para mim, pastor, eu estou sozinho, eu queria tanto ter alguém. Jesus passou por isso também. Tem adolescente que se incomoda, fala assim, jovem, pastor, eu nunca beijei ninguém, eu sou bebê. Ora, Jesus era bebê também, Jesus nunca beijou ninguém. Pastor, mas eu nunca namorei. Jesus também não. Jesus também não. Pastor, a minha família bota eu para baixo. E tem muito crente na minha família. Ora, se você for ler os textos bíblicos, você vai ver que gente da família de Jesus, mesmo sabendo quem ele era, às vezes achava que ele passava do limite. Em 2 ocasiões, as pessoas quiseram buscar Jesus, porque achou que ele estava pregando e falando além da conta. A família de Jesus, sim, teve dificuldades. Pessoas da família de Jesus, lá em Mateus capítulo 13, você pode ler. Pessoas da cidade de Jesus desacreditaram ele. Falaram, a gente sabe quem é o pai dele, a gente sabe quem é a mãe dele. Como assim agora ele é filho de Deus? Jesus, ele foi traído pelos discípulos, especialmente por Judas. Foi negado por Pedro. Tomé não acreditou nele. A maioria dos discípulos fugiu. Não, pastor, mas eu sou muito humilhado. Gente, Jesus curou um homem no dia de sábado e começaram a perseguir ele porque ele tinha curado uma pessoa no dia de sábado, porque ele fez o que era bom. Já pensou? Jesus cura um paralítico no dia de sábado e eles não estão preocupados se o cara voltou a andar, estão preocupados porque ele foi curado no dia de sábado. Chamaram Jesus de endemoniado porque ele expulsava demônios e falavam que ele fazia isso pelo poder dos demônios. Olha que barbaridade. Chamavam Jesus de arrogante. Chamavam Jesus de arrogante. Chamavam Jesus de bêbado, endemoniado, maluco. Chamaram Jesus de toda quanto é coisa. Então, tudo que você passa de calúnia, difamação, Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. Às vezes a gente passa por sofrimentos no relacionamento, não é assim, com um amigo? Provérbios capítulo 27, versículo 17, que um amigo afia o outro amigo, através do atrito. Não é ruim quando um amigo põe o dedo na nossa ferida e fala que a gente está errado? A gente fica até bicudo com o amigo, não é? Vira a cara, fica sem conversar, o líder de célula, um diácono, um pastor. Aí dali uns dias a gente vai voltando a conversar. Eu já contei essa história no culto de sábado, não sei se eu contei no domingo. Vou contar rapidinho, 1 minuto. Há uns 10 anos atrás, ou mais um pouco, eu não era nem pastor, era um jovenzinho aqui da igreja, adolescente. Uma irmã começou a falar muito mal da outra irmã para mim, eu não sabia o que fazer. E começou a falar mal, e falar mal, e falar mal, e falar mal. Falar muito mal. E eu falei para a irmã, irmã, fala para ela. Não, eu vou falar, aquela metida, está engasgada aqui. Eu vou colocar tudo para fora. E continuou falando, mas irmã, você falar para mim não vai adiantar. Aí tinha um telefone perto, eu peguei o telefone, digitei qualquer número e dei o telefone para ela. Falei, você vai falar com ela agora.
Ela catou o telefone, desligou. Misericórdia, irmão. Eu não quero contenda. Falei, mas você está falando para mim, eu não resolvo. Aí ela não gostou. Aí me via na igreja, cortava a volta. Ficou uns 2, 3 meses sem falar comigo. Eu também fiquei bravo com ela. Depois de uns 2, 3 meses ela me procurou. Falou, irmão, você estava certo. Né? Relacionamento, atrito. Eu fico pensando quanta guerra mental ela não fez comigo na mente. Aquele moleque, quem que ele pensa que é? A gente não fica sofrendo, fazendo guerra mental com os outros? Quando chegar aqui em casa eu vou falar, eu vou fazer. Acha que me falou isso? Mas aquilo não sei o que tem. E perere, 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 perere. E fica brigando, não é? A gente fica brigando aqui, a gente fica sofrendo. A gente sofre na família. Gente, família é um negócio de Deus, amém? E a gente acha que porque um parente fez a gente sofrer, ou porque o parente não trata bem, não é família. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Todo mundo que é parente é família. Tem uma crença aí nos últimos dias aí que diz que não. Se é parente, mas que trata mal, que não liga, que fala coisa, não é família, tem que descartar. E não é assim. Jesus mandou amar até os inimigos. Que dirá o primo, o tio, primo de 2º grau, tem que amar todo mundo. 3º, 5º grau. A gente não pode descartar ninguém. É uma pessoa tóxica, é uma pessoa malvada. Então a gente mantém uma distância sadia, mas amar tem que amar todo mundo. Amém? Continuar. A gente sofre porque é solteiro. Quem está solteiro? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, solteiro. É muito engraçado solteiro, né? Porque o solteiro sofre muito. Porque está sozinho, está procurando alguém. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os solteiros e viúvos. Tem viúvo aqui na igreja? Tem viúvo? Tem lá uns 2 viúvos lá no fundo. 1 Coríntios 7, 8. Olha o que ele fala. Aos solteiros e às viúvas e os viúvos, eu digo que seria melhor para vocês ficarem sem casar como eu. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então que se casem, pois é melhor casar do que ficar queimando em desejo. Às vezes a pessoa ela quer alguém, não é nem ser pela vida sexual, mas é porque quer dividir a vida com alguém, e não tem nenhum problema com isso. Mas sabe qual é o problema? O solteiro acha que ele casando, ele vai resolver os problemas dele. Olha os casados assim, ó. Olha o que o apóstolo Paulo fala no mesmo capítulo, lá no 28. Lá no 28, 1 Coríntios 7, 28, agora ele vai falar aos casados. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas e do sofrimento que vocês terão na vida de casado. Você vai ter a opção se você quer sofrer solteiro ou se você quer sofrer casado. E sabe o que acontece? Olha só. Quem é solteiro, acha que esse pastor não sabe de nada. Não sabe de nada. Eu quero é casar. Depois que você casar, meu irmão, não pode descasar. Aí, a ciência está avançando, está tendo muita academia, alimentação saudável, o povo está vivendo até 90 anos. Sabe aquele negócio até que a morte nos separe? Tem gente que está fazendo, gente, estão criando nome de tipos novos de boda. Eu só conhecia bodas de ouro, que até 50 anos, que eu achava que era o máximo. Já tem outras bodas, porque o pessoal está fazendo 70 anos de casado, 80 anos de casado. Muita disposição. Gente, a pessoa sofre porque tem irmãos aqui da igreja que não podem ter filho. Aí sofre muito porque não pode ter filho. Eu sei que deve ser difícil ter o sonho de ter um filho. Às vezes a pessoa não consegue. Mas aí tem o filho, aí sofre porque o filho está doente, sofre porque o filho brigou na escola, sofre porque o filho foi rejeitado, sofre porque o filho precisa de um tratamento caro e não tem acesso. É assim a vida, não é, gente? Ou não, estou falando besteira, né? Lidar com os contrários. Gente, lidar com gente do contrário não é difícil? Eu não estou falando de gente errada. Que na nossa cabeça todo mundo que é contrário a nós é errado, e não é verdade.
é gente que só tem um comportamento contrário. Não é? Quem sabe você, para alguém, tem o comportamento do contrário. Para pensar nisso. Um vizinho do contrário que troca o dia pela noite. Você não gosta de sertanejo, o vizinho toca sertanejo, funk. Talvez você o vizinho gosta de rock. Eu gosto de rock. Mas tem gente que não gosta. Aí o vizinho tocha o rock. Não é assim? É. Então, patrão, gente, patrão, não é? Patrão, gente que trabalha com a gente. Você tem que entrar todo dia, conviver 8 horas, 9 horas. Pessoal que trabalha na segurança, às vezes é turno de 16 horas, na saúde 12 horas, 14 horas. Eu fico pensando, deve ser um negócio difícil, né? Outro tipo de sofrimento, privação. Privação. E privação tem de todo tipo. Privação de parente, né? Às vezes tem um parente que você gosta muito, quer conviver e não pode, você sofre. Tem irmãos que sofrem porque o pai já morreu, a mãe já morreu. Meu pai faleceu, né? Hoje eu lido bem com isso, mas teve um momento da minha vida que eu ficava muito triste, né? Talvez você ainda não superou. Privação de alimento, né? Saiu uma pesquisa recentemente, diz que a capacidade de compra do brasileiro caiu e está afetando a compra no mercado. Não é verdade? A gente sai com 2, 3 sacolinhas, deu 100 reais. Aí fica um monte de coisa gostosa que você queria comprar, ou que seu filho pediu. Não é? Às vezes o filho pede uma coisa e a gente não fica triste. Meu filho esse dia pediu um Danone, ele só pode comer Danone 0 lactose. Cheguei no mercado, tinha acabado. Cheguei em casa, ele, pai, cadê o Danone? Eu fiquei triste. Na hora que eu estava no mercado, eu não fiquei triste. Falei, acabou. Peguei as outras coisas. Quando chegou em casa, ele falou, pai, você comprou o Danone? Eu falei... Aí eu fiquei triste. Privação de roupa, privação de conforto, privação de tanta coisa. Não estou falando de luxo, estou falando de coisa necessária, né? Frustração. Você é frustrado com alguma coisa? Eu tenho umas frustração. É quase um sonho. Eu, quando era mais novo, eu tinha um desejo. Eu tinha um desejo de ouvir, de conversar ou assistir uma pregação ao vivo do pastor Billy Graham. Acho que todo seminarista, todo pastor, um dia passou por isso pela cabeça, né? Precisou conhecer um homem como Billy Graham. E não vou poder, uma frustração, né? Vou ver ele na glória lá, se Deus quiser. Ele faleceu faz uns 2 anos. Tem um escritor brasileiro chamado Ariano Suassuna, um homem inteligentíssimo, o que escreveu o livro O Alto da Compadecida e virou o filme O Alto da Compadecida. Aquele filme até com contos católicos, enfim. Eu gosto muito daquele cara, tem uns vídeos dele no YouTube. Ele é um poeta, um cara fantástico, patriota, dá palestra em faculdades. Faleceu, infelizmente. Um homem daquele tinha que viver uns 150 anos. Gostaria muito. E aí? Você tem frustração na sua vida? Tem mulher que tem, né? Passa assim na loja, vê uma blusa, fala, na volta eu compro. Na volta a blusa não está lá. Ou o contrário, compra a roupa, chega em casa depois de 2 dias, arrependeu. Frustração, gente, a gente acumula frustração. Tem vários tipos de frustração. Uma viagem. Quem sabe você queria fazer uma viagem, né? A minha esposa lá morre de vontade de fazer cruzeiro, aqueles viagens de barco. Eu vi um dia, 3 dias, estava em R$1.300. Faz um tempo já, viu? Porque hoje em dia é um carro quase. Eu falei, gente, tô corajoso. Meu filho era bem pequenininho, Miguel acho que tinha 1 ano e pouco. Eu falei, vou colocar esse negócio no cartão em 10 vezes, vou despachar ela no cruzeiro. Ela falou, Cíntia, você não vai junto? Eu falei, não, Cíntia, não tem dinheiro para pagar para nós 2. Eu olho o Miguel, é só 3 dias. Você vai para lá, eu nem gosto de barco. Você vai, mata a sua vontade e volta. Ela, não. Aí depois ela fez minha cabeça, falou, vamos junto. Só que esses negócios vai subindo por causa do dólar, né? Aí eu coloquei o bebê, coloquei eu, já tinha passado o tempo. A hora que eu falei assim, simulei para fechar, deu uns 8, 9 mil, eu falei, sangue de Jesus.
Olha o Satanás agindo aqui. Querendo levar um fígado meu, um rim. Falei, não. Falei, olha lá, assim, você perdeu a bênção. Você perdeu a bênção. Frustração. Paixão, gente. Quem sabe você queria ter casado com alguém. Você falava assim, olha, arrependa, aquela pessoa pediu para namorar comigo. Agora está bonito, na época eu disse não. Frustração, gente. Essas coisas é maluca, viu? Não fica pensando nisso. Como que eu estaria se eu tivesse casado com outra pessoa, namorado outra pessoa? Não existe isso, amém? É com quem que você está agora. Chupa essa manga até o fim. Ai, Jesus. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui para falar. Perda. Sofrimento por perda, sei lá. Perdeu um objeto. Perdeu dinheiro. Um animalzinho. Gente, tem gente que perde o animalzinho ao fim do mundo, não é? Eu não julgo não, eu gosto dos bichinhos também. Mas tem gente que entra em luto, faz túmulo, crema, tem até crematório para animal agora, aí crema, enterra, faz velório. Se bobear, vão pedir culto fúnebre para o pastor. E se o pastor não fizer, e nem o funeralzinho da cachorra do Alto da Compadecida do escritor Ariano Suassuna. Né? Gente, emoção, principalmente as mulheres com TPM, não é? Deixa eu falar um negócio para você. Sentimento não é um fato. Vamos repetir isso? Eu sei que tem irmão que não gosta de repetir, mas vamos lá, está tão quietinho hoje. Sentimento não é um fato. Sentimento é só um sentimento. Às vezes a gente sente alguma coisa e a gente acha que aquilo é verdade, né? Tem gente que sofre de ansiedade, fica... Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você está muito mal e você chora, você vai para frente do espelho? Os irmãos já regalou um olhão. Você sabe por que quando a gente chora, a gente vai para frente do espelho e fica vendo as lágrimas escorrer? Porque no fundo a gente tem uma Fernanda Montenegro dentro da gente, sabe? Uma atriz assim que a gente precisa intensificar o sofrimento, a gente faz... Aí fica fazendo caras e boca. Parece que não basta a gente sofrer, parece que a gente quer acentuar o sofrimento. E aliás, tem até uma linha teológica que louva isso. A teologia da autocomiseração. A pessoa ela acha que ela, se infligir sofrimentos, ela vai purificar a alma e o espírito dela. Então ela fica dias comendo pão e água, se corta, amarra uma cinta, apertando as pernas, as genitais, se flagela. Gente, sofrimento é algo normal da vida, mas você não precisa se impor, amém? Não precisa chorar na frente do espelho, né? A gente precisa sair disso. Sofremos por causa da injustiça. Você já foi caluniado? Já mentiram a seu respeito? Já fizeram fofoca ao seu respeito? Tem umas fofocas que é tão cabeluda, né, gente? Aí que quando a gente descobre que estão falando isso ao nosso respeito, a gente pergunta, gente, mas como? Como? De onde tiraram? Ah, Senhor. Sofremos porque estamos no mundo. É algo natural para sofrer, amém? Sofrer é algo natural. Mas tão importante quanto a gente saber que sofrer é algo natural é a gente não se culpar por causa do sofrimento. Tem muita gente que se culpa por estar sofrendo, porque muitas vezes se sente impotente e não consegue bloquear o processo do sofrimento. E aí ela se sente... O sentimento de impotência é muito ruim. Você perde a sua autoestima, você acha que você não tem valor. Isso é muito ruim. Mas eu quero falar sobre 3 tipos rapidinho da natureza do sofrimento. Jesus, em João 16:33, diz assim: eu vou dizer algumas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. Paz em mim. No mundo, tereis aflições, sofrimentos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ali está falando dos sofrimentos cotidianos normais que nós vamos enfrentar. Todos nós vamos sofrer. Todos nós vamos sofrer. Tem até uma linha teológica que diz que, eu não concordo, que diz que a nossa vida é sofrimento com pequenos momentos de felicidade. Gente, isso aí beira a depressão, né? Um sentimento
Você tá mal mesmo. Tem o segundo tipo da natureza do sofrimento, que é a natureza maligna. Natureza maligna, sim. Em Efésios 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Quando nós damos lugar ao diabo, nós estamos sujeitos ao sofrimento que ele pode nos infligir. Pastor, como que nós damos lugar ao diabo? É quando nós pecamos? Não somente quando pecamos, mas quando naturalizamos o pecado. Isso se chama iniquidade. Até comentei isso na mensagem ontem. Eu não estou dizendo que quando você peca, você tropeça, pronto, o diabo entra na sua vida. Não, não é assim. Né? Você pecou, o que você faz? A Bíblia fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, confessa, se arrependa. Provérbios vai dizer que aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Mas quando nós naturalizamos o pecado e vivemos na prática do pecado e permitimos que a nossa consciência se torne endurecida, quando nós deliberadamente começamos a viver como se nunca tivéssemos conhecido o Evangelho, nós assim estamos dando abertura para o diabo agir na nossa vida. E nem sempre é com possessão demoníaca. Ele atua de várias formas. E aí sim pode haver um sofrimento na sua vida. O terceiro tipo de sofrimento é o sofrimento divino. É o sofrimento que nós passamos porque escolhemos a Cristo. Lucas, capítulo 9, versículo 23, vai dizer o seguinte: quem quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e dia a dia me siga. O sofrimento, existe um sofrimento na renúncia. Você negar a si mesmo, você dizer não para você mesmo, em coisas que ninguém vai te dizer não, só você vai poder te dizer não. Não vai ter um guarda para te dizer não, não vai ter um juiz, é coisas que só cabe a você. E você escolher ser discípulo de Cristo, muitas vezes traz alguns sofrimentos, sim ou não? Nós passamos por algumas situações que seria muito mais fácil a gente pegar um pau e dar na cabeça de alguém, sim ou não? Mas nós somos discípulos de Cristo. Nós acabamos de ouvir o pastor Marcos falando o que aconteceu com o pastor amigo nosso. Não dá vontade de pegar um pau e dar nas costas bem dado? Dá, claro que dá. Mas não pode passar da vontade. Isso não pode se consumar um desejo desse. Não é verdade? A Bíblia lá nos orienta: irai-vos, mas não pequeis. A gente não pode permitir que um sentimento momentâneo se transforme. Lembra? Sentimento não é um fato. A gente não pode permitir que um sentimento se transforme num fato consumado. Pessoas que não domam os seus sentimentos e os seus pensamentos dizem palavras difíceis, se comportam de formas ruins, acabam um casamento, traumatizam um filho, acontece tanta coisa ruim. Complicado. As consequências do sofrimento. Abra sua Bíblia comigo, quem quiser, 1 Pedro 2,20. As consequências do sofrimento. Eu quero ler rapidamente o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,20. Diz o seguinte: pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Resumindo, ele está falando assim, se você fez besteira e você está sofrendo a punição, você tem que aguentar com paciência mesmo. Não tem um louvor nisso. Não tem um ato de glorificação a Deus. Mas, se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus abençoará vocês por causa disso. Meu irmão, quando nós estamos sofrendo, nós temos que identificar. Primeiras 3 coisas. Eu estou sofrendo porque é algo natural do mundo, eu estou sofrendo porque é a vontade de Deus, ou eu estou sofrendo porque eu dei uma legalidade a Satanás. Depois nós temos que entrar nesse ponto aqui. Eu estou sofrendo porque eu fui obediente ou porque eu fui desobediente? Tem gente que não se conforma com a injustiça. E ela fala assim: pastor, eu estou sofrendo porque eu fiz o que é correto. Sim, isso acontece. Pior seria você estivesse sofrendo porque você fez o que é errado. Isso seria ruim. Aliás, todos os apóstolos sofreram porque fizeram o que era certo. Jesus morreu porque escolheu fazer o que era certo. Na nossa mente, nós temos dificuldade em racionalizar isso, colocar numa equação.
A pessoa fala assim: pastor, eu ajudei tanto, eu me doei tanto, depois saiu falando mal de mim, me esfaqueou, me trapaceou. É a vida, é a vida, é a vida, infelizmente. 1 Pedro 3,17 diz assim: porque é melhor sofrer por fazer o que é bom ou fazer o bem, se esta for a vontade de Deus, do que fazer o mal. Eu só parafraseei o apóstolo Pedro. Vou repetir de novo, 1 Pedro 3,17. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que fazer o mal. Então, não adianta. Existe hoje no meio cristão, gospel, duas correntes de teologia muito perigosa, que é a triunfalista, que ela diz que se você está sofrendo, a única coisa que explica isso é o pecado. Se você está sofrendo é porque tem pecado na sua vida. Isso não é verdade. Jó sofreu tudo que sofreu e a Bíblia garante que ele era um homem íntegro, correto e justo. Tem uma segunda linha, que é a teologia da libertação, que ela diz que se você está sofrendo, você carece passar por uma quebra de maldição, porque tem alguma legalidade na sua vida. E quando nós entramos nessa questão de legalidade, é um negócio muito complexo, porque envolve até pessoas que não tem nada a ver com você. Um avô seu pisou na bola, um tio, um primo, um vizinho. Você passou na calçada. Uma vez eu li um livro que falava isso. Se você passou na calçada, e essa calçada era consagrada a tal entidade, você está devendo a ela. Eu falava: oxe, como assim? E na época eu era adolescente, novinho, 15, 16 anos, eu falei: sangue de Jesus. Eu já comecei a orar, quebrar e repreender, né? Porque, falei: gente, eu passo, só ando a pé, eu já devo passar um monte de calçada já, né? Aí você vê aquelas casas que vendem vela, artigos de feitiçaria, você até troca de lado de rua, porque você fala, né, vai que... Não é assim. Ah, Senhor. E o problema é o que nós fazemos com o sofrimento. O que você decidiu fazer com o sofrimento que você passou? Talvez você foi abusado sexualmente, psicologicamente. Talvez tudo que eu falei aqui, alguma coisa te atingiu. Você passou por algum relacionamento. Tem gente que vem falar: pastor, dediquei tantos anos naquele noivado, naquele namoro, deu tudo errado. O que você vai fazer com o sofrimento que a vida te causou? O que você vai fazer com o sofrimento que Satanás te causou, talvez? O que você vai fazer com o sofrimento de seguir Jesus? Tem pessoas que pegam o sofrimento e se armam contra as pessoas. Sofri muito na vida, sofri muito na escola, vou soltar uma bomba na escola, vou me tornar antipático, vou me tornar antissocial. Sofri muito na minha caminhada com Jesus, então eu não quero mais saber de igreja. Sofri muito na mão de Satanás, então agora eu vou ver se eu sou discípulo dele, ver se ele alivia para o meu lado. Não sei. O que você vai fazer com o sofrimento? Você vai se tornar uma pessoa amargurada, ressentida, vingativa, depressiva, vitimista. Vitimista. Como que a gente identifica uma pessoa que tem a síndrome do vitimismo? Quando ela está com um problema, ela vem conversar com a gente, aí o pastor fala assim: ô, meu irmão, você está com um problema? Estou. Não, vamos orar. Não, pastor, eu quero contar o que aconteceu. Aí o pastor fala: não, então tá bom, conta. Pastor, foi no dia 13 de janeiro de 76. E começa. Seca. Aí ela começa a reviver cada detalhe. Você acha justo, pastor? Aí começa. Gente, você pode ver as histórias, todas as histórias. Eu sou a favor de terapia, amém? Já fiz muita terapia, esse ano parou por causa da pandemia. Fui no médico apertar meus parafusos. Mas Jesus, ele não fazia muita terapia assim longa com as pessoas. Ele chegava e falava assim: viu o que está acontecendo? Qual é o seu problema? Minha filha está endemoniada, seja liberto. Você vai ver, não tem um capítulo inteiro assim de diálogo. É coisa pouca. Não, eu estou aqui, eu quero ser curado. Amém, seja feito conforme tua fé. Vai com Deus. Muitas vezes a gente não quer resolver o problema, a gente quer apenas contar a nossa história para ver se a gente encontra em alguém um ponto que consiga reforçar o nosso sentimento que está aqui dentro ruim. A gente não quer colocar aquilo lá para fora e resolver. A gente só quer alguém para ficar lambendo nossa ferida. Ai, meu Deus, é verdade, ai, que sofrimento. Quer que ora? Não, nem precisa. Já oraram muito, já quebraram muita maldição e não resolveu.
Você quer resolver o seu problema ou você apenas quer achar alguém para que haja uma ligação ali? Eu não estou conseguindo encontrar uma palavra. Alguém que possa ser solidário à sua dor, se simpatizar com a sua dor, criar uma empatia com a sua dor. Romanos capítulo 8, versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meu irmão, você tem que colocar todas as suas dores, todo o seu sofrimento na cruz de Cristo, amém? E você tem que confessar essa verdade que o apóstolo Paulo falou. Eu estou bem certo que os sofrimentos do presente tempo não podem se comparar com aquilo que há de se revelar em Cristo Jesus. É isso que renova a nossa força, é isso que renova a nossa esperança. Porque os apóstolos correram tanto e se esforçaram tanto e colocaram as suas vidas em risco frente a tanto sofrimento, porque eles sabiam que a recompensa, aquilo que estava do outro lado, era infinitamente maior, era infinitamente melhor. Enquanto seus olhos estiverem fixados naquilo que você pode ver, que é o sofrimento, talvez você vai achar que caminhar com Cristo não vale a pena. Às vezes no meio do sofrimento, não quero filosofar e nem fazer um romantismo, mas a melhor das vezes é fechar os olhos. Quero ler um texto com vocês. Abra comigo 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Vou ler esse texto e eu vou encerrar. Talvez você sofreu muito com a pandemia, perdeu dinheiro, perdeu amigos por causa das discussões no Facebook, Instagram, se faz lockdown, se não faz lockdown, qual que é o político que está certo, qual que é o especialista que está errado, se desviou dinheiro, se não desviou dinheiro. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pula, vai lá para o 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o nosso corpo, se corrompa, se canse, fique fadigado, contudo o nosso homem interior, o nosso espírito, aonde o Espírito Santo habita, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Deixa eu te dizer algo, olha aqui para mim, deixa a Bíblia aberta. O sofrimento, a Bíblia fala em comparação com a glória, que ele é leve e momentâneo, mas a glória, o poder de Jesus a ser manifestado em nós, ele é pesado e eterno. Ó, um aleluia ali, um glória a Deus ali. Glória a Deus, irmão, aleluia. Tem algo muito maior de Deus para nós, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Para de olhar para o que você está vendo, para de olhar, vou repetir, para de olhar para aquilo que você está vendo. O que você está vendo não é muitas vezes o que Deus tem para a sua vida. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas coisas que não se veem. Porque as coisas que você pode ver com os seus olhos e perceber com os seus olhos são temporais, e as coisas que não se podem ver são eternas. Todo sofrimento, toda tribulação é visível, e ela tem dia e hora para acabar, amém? Para aqueles que estão em Cristo, tem dia e hora para acabar. Mais do que animar você e fazer você sair daqui com uma palavra de esperança e de renovo para a sua semana, é você ser preparado, adestrado, as suas mãos serem adestradas
para você lidar com o sofrimento. Vamos colocar em pé, eu quero orar. Às vezes eu estou triste. Eu falo isso para minha esposa. Eu chego para ela e falo assim: eu estou triste. E às vezes quando a gente está triste, a gente come um pedacinho de doce e resolve. Sim ou não? Você chupa uma bolinha de sorvete, você come um doce e resolve. Às vezes não resolve. E às vezes você ora. E às vezes você lê a Bíblia e resolve. E às vezes você vai ler a Bíblia e vai orar e não vai resolver. Ô louco, pastor, misericórdia. Irmãos, tem um livro na Bíblia, não sei se você sabe, se chama Lamentações. Não era alguém que estava lendo a Bíblia, era alguém que estava escrevendo a Bíblia. Ele estava lendo, estava chorando, estava triste, estava sofrendo. Nós temos que entender que o sofrimento é uma extensão da forma como nós percebemos a vida e como a vida interage conosco. Você não pode se sentir amaldiçoado por isso. E algumas pessoas, elas falam assim: não, pastor, mas eu quero acabar com o sofrimento. Teve o mês passado, o Setembro Amarelo, né? Muitas vezes a pessoa que tira a sua própria vida, ela não quer tirar a própria vida, ela quer acabar com a dor. Mas a dor não se acaba assim. Pastor, quando que a dor vai acabar? Apocalipse capítulo 21. Então eu vi novos céus e nova terra. Aleluia. E por enquanto nós vai ser casca grossa, amém? Nós vamos ser fortalecidos no poder de Deus, na graça de Deus, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A graça, ela nos capacita e nos habilita a passar por coisas que naturalmente nós achamos que não podemos. Amém?